Com certeza o ano de 2022 foi um dos melhores anos para One Piece. Caraca, foi com certeza um dos melhores anos e o Oda tava inspirado, né? Ele tava inspirado realmente com alguns conceitos. A gente teve muita coisa legal que levou realmente o mangá a um hype completamente absurdo. A gente teve o despertar do Luffy, né? A gente teve aqui um despertar aqui da sua marcha, né? Da sua fruta, o que acaba sendo algo realmente que marcou, que levou o fandom a uma discussão enorme. Teve várias discussões sobre isso. Nós também tivemos a vontade herdada ali do Dragon, né? Recentemente, nos últimos capítulos, a gente teve essa grande revelação, uma das coisas que as pessoas estavam mais esperando. E nós também tivemos a declaração dos novos Yonkons, né? As novas declarações, as novas recompensas dos personagens. Então, tudo isso foi algo incrível em One Piece para o ano de 2022. E agora a gente vai fazer uma demarcação sobre os melhores capítulos sobre este ano, que, cara, com certeza vai ficar na história do mangá. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, chegou a vez de One Piece pra gente fazer a nossa tier list dos melhores capítulos do ano de 2022. A gente já fez de Black Clover, já fizemos de One Punch Man e agora vamos fazer sobre os melhores capítulos de One Piece em 2022. Antes de começar aqui, se você quer uma tier list dos melhores capítulos de outro mangá, deixe aqui nos comentários, porque tem muita coisa legal também sobre outras obras pra gente falar. Então, se você tá empolgado, já deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos e compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa bacana pra gente recordar sobre o que aconteceu nesse maravilhoso ano de 2022 no universo de One Piece. Vamos lá, né? Separei aqui a minha tier list em 5 etapas, né? Acabei separando aqui em 5 etapas, tanto aqui pro nível Yokon, o nível Almirante, Capitão Imediato e Bucha, né? Eu acho que melhor definição não há. Eu acredito que não há nenhuma melhor definição para os capítulos de One Piece. Vai ser difícil eu classificar algum capítulo como Bucha, né? Mas vamos ver aí o que tem, né? Pra eu classificar os capítulos, eu vou levar sobre o hype da época, né? Vou levar em consideração o hype da época sobre algo, sobre a informação e o desfecho daquilo, sobre qual foi o desfecho daquilo, se eu gostei, se eu não curti. Então vai ser algo muito bacana pra gente falar. Bom, vamos começar aqui então pelo capítulo 1037, né? O capítulo 1037, eu vou colocar ele como nível Almirante, né? Porque aqui começa a discussão sobre o nome verdadeiro da Gomu Gomu no Mi, né? O nome verdadeiro da Gomu Gomu no Mi, o que ali era, na verdade era a fruta lendária ainda, a gente nem sabia se era Gomu Gomu no Mi ou não. Eu já tava falando aqui no canal desde sempre que poderia ser a Gomu Gomu no Mi e foi dito e feito, foi o que aconteceu de uma forma realmente épica. Agora, nível Almirante também nós temos o capítulo 1038, que é o despertar ali das frutas, tanto do próprio Lau quanto também do Kid, né? Os dois personagens que acabaram derrotando a Big Mom depois, e isso mostra ali a forma e esse contexto muito bacana entre eles. Mas eu ainda acho que o despertar deles ainda tem algumas coisas que precisam ser mostradas, né? Que precisam realmente ser aprimoradas. E eu fico mais com a informação ali do capítulo 1037 sobre os Goroseis, falando sobre essa fruta lendária, todo esse envolvimento. Eu acho que o capítulo 1037 teve muito mais mistérios ou coisa do tipo, né? Bom, como eu sempre falo pra vocês, em One Piece eu sempre fico ali com mistérios, porrada e power scale, né? Sempre acaba sendo ali as minhas 3 questões, né, relacionadas a isso. Então, para mim, o capítulo 1037 tá na frente do capítulo 1038. Agora, o capítulo 1039, eu acho que merece um nível capitão, né? Porque finalmente o King mostrava para nós um poder a não ser
O pessoal zoa muito o King, não, né? O Kid, né? O pessoal zoa muito ali o Kid, de que ele só tem ali a capacidade de juntar os pedaços de ferro, né? Não, ele só tem ali, né? O Magneto consegue voar, consegue fazer uma porrada de coisa controlando o magnetismo. O Kid, deixa eu juntar o bracinho de ferro aqui. Então eu acho que realmente é algo astronômico aqui para um conceito bem grandioso sobre o personagem. Então para mim merece ali um nível de capitão, já tá algo suficiente. Agora o capítulo 1040, cara, capítulo 1040 nível Yokon, né? Colocar realmente ali o Kid e o Lau pra derrotar a Big Mom e cara, é uma sequência de porrada. Os caras não deixam a Big Mom descansar, cara. É uma porrada atrás da outra, é um soco, uma sequência assim absurda de coisas. E a Big Mom não consegue nem se concentrar, não sabe nem o que tá rolando e assim o próprio Lau acaba montando uma espécie de armadilha ali, juntamente com os explosivos que caem ali de Onigashima. E aí, cara, a personagem, nós não sabemos o que acontece com ela, mas é um caos, é desgraça, é desastre e é loucura, né? É maluquice ali. Então, pra mim, nível Yokon com toda certeza. Nós, então, temos o capítulo 1041. O capítulo 1041 é o capítulo ali do Izou, né? Que leva à morte ali do Izou. Eu acredito que é um capítulo imediato, né? Por que é um capítulo imediato, né? Porque não passou a emoção da morte do personagem, né? A gente tem ali a luta, as batalhas, e eu achei que o final de um ano foi muito a correria, né? Acabou, não, precisamos ir pro próximo arco, precisamos ir pra próxima saga. Já tava muito tempo em um ano, e aí no final o Oda quis acelerar, ou os editores quiseram acelerar. Então eu gostei realmente da morte. Eu espero que no anime, já que o anime enrola pra caramba, né, já constrói algumas coisas mais enroladas, eu espero que eles trabalhem melhor essa morte do Izou, né, consiga trabalhar no flashback do personagem, a forma como ele interagia com o Barba Branca, trazer o personagem ali pra si, ter um pequeno flashback focado em si, né, eu acho que vai ser interessante pra gente sentir um pouco mais a morte desse personagem, coisa que não teve tanto assim no mangá. Então pra mim acaba sendo colocado aqui como imediato. Depois nós temos o capítulo 1042, que é a morte do Luffy, né? A morte do Luffy e Karen Yokon na frente aqui da derrota da Big Mom. Essa morte do Luffy, ela é algo incrível, né? A forma como acontece, da mesma maneira como aconteceu com o Oden. O Kaido realmente fica irritadaço, né, com a intromissão de outra pessoa, mais uma vez isso acontecendo na sua batalha, ele não conseguindo ter uma luta de igual para igual, e ele sempre procurando essa figura ali do Joy Boy, né, sempre procurando essa figura do Joy Boy. Então realmente é algo ali para observar esse contexto de que o Kaido estava exterminando, levando o Luffy à morte, né? Mais um personagem que ele estava levando à morte mais uma vez. Vamos lá, capítulo 1043 é o capítulo ali na qual o próprio Kaido fala que o Luffy morreu, né? Esse capítulo eu posso colocar ele aqui como o primeiro lugar aqui do Almirante, da posição Almirante, porque esse capítulo levanta vários questionamentos, né? Muito legal ver a Nami confrontando o Kaido gigantesco, cara, e a Nami confrontando ele, dizendo, não, o Luffy não morreu, e aí continua nessa confrontação, e no final a gente vê aquele sorrisinho, né? Aquele sorriso, e a gente, foi uma loucura, né? Porque não teve capítulo na semana que vem, e aí foi uma loucura, a galera achando que o Joy Boy iria ressuscitar. O pessoal falando que o Joy Boy iria reencarnar, foi uma loucura completa. O pessoal realmente falando, não é o Luffy, é outra pessoa. Cara, foi uma loucura. Cara, quem viveu, viveu, né? Quem viveu essa parte realmente acabou vendo toda essa confusão que aconteceu no capítulo 1043. Agora, o capítulo 1044, cara, ó, primeira posição, né? Primeira posição fácil aqui do Yokon, né? O nível Yokon aqui, cara, é o melhor capítulo de One Piece do ano pra mim. É o melhor capítulo de One Piece disparado, né? Porque vem aquela narração dos Goroseis, né? Começa aquela narração dos Goroseis falando sobre a fruta lendária, sobre a fruta que tinha trocado de nome, que na verdade o seu verdadeiro nome era a Hitohito no Mi, modelo Nika, né? Zoan Mítica. Então tem todo esse conceito, toda essa profundidade ali por detrás do personagem, e aí vai falando, né? O Luffy vai surgindo, vai dando aquelas risadas, cara.
como eu quero ver isso no anime. Como eu quero ver isso no anime. E o Luffy vai rindo e no final ele acaba caindo na gargalhada, né? Com a mão na testa, rindo pra caramba, né? O Kaido pedindo desculpa pra ele por ser interrompido, né, na batalha deles, e o Luffy falando, não tem problema, tá tudo bem, agora a gente vai resolver isso aqui e agora. Caraca, um dos melhores capítulos de One Piece, e com certeza esse pra mim é o melhor capítulo do ano. Aí tem o capítulo 1045, né, também pra mim aqui, opa, tô arrastando a parte errada, mas o capítulo 1045 pra mim, eu acho que consigo colocar ele aqui, né, na quarta colocação relacionado ao Yokon, né, o capítulo que o Luffy fica gigante, a gente já começa a perceber as coisas bizarras que o modo Nika pode fazer de uma forma realmente magnífica. E aí nós temos também o capítulo 1046, que é o capítulo na qual o Luffy, ele consegue pegar um raio, mané. Então a gente já consegue atualizar que é a quarta posição novamente, o Luffy consegue pegar um raio. E aí fica aquela discussão mais uma vez, porque não tem capítulo na próxima semana. O que aconteceu? Como o Luffy conseguiu pegar um raio? Caraca, que coisa de louco. E aí, cara, é uma sequência de maluquice atrás da outra, porque na outra semana o Luffy já tá com um soco gigantesco. Esse aqui não tem como, é posição número 3 aqui do nível Yokon. O capítulo 1047, o Luffy já aparece com um soco malucaço. E aí, cara, entre o próprio... tem o Luffy, né? Tem o Kaido e abaixo deles tem a ilha. Então, se o Momo não tirasse a ilha dali, cara, já era, né? Acabou, né? Não tinha mais o que esperar, não tinha mais o que fazer. E aí você pensa, pronto, agora o Luffy vai conseguir derrotar o Kaido, né? Agora acabou. Não, é aí que no capítulo 1048 o Kaido mostra a sua última forma, né? Uma forma incrível, né? Eu acho que dá pra colocar aqui na nova posição número 4, uma forma incrível do Kaido realmente ali, toda cheia de fogo, né? E ele controlando essa forma. Muitos até mesmo teorizam sobre ser o despertar dele ou não, né? Então só vai ficar na teoria porque o Oda não confirmou, né? O Oda acabou não confirmando esse despertar ali do personagem. O que eu acredito que não seja, porque o Kaido não teve o despertar, porque senão ele seria imparável. Ele tinha que ser derrotado de alguma forma, e nesse conceito realmente apresentado para nós. Aí nós tivemos o capítulo 1049, e aí foi a grande derrota do Kaido, né? Posição número 2 aqui do modo Yokon, né? Pra mim, cara, inacreditável esse capítulo. O Kaido perguntando, então qual que é o mundo que você quer, né? Porque antes a gente teve um flashback ali do Kaido, né? A gente teve todo esse contexto, ele foi vendido ali para o governo, para que o país na qual ele nasceu pudesse entrar ali, se aliar ao governo mundial, e aí ele acaba perguntando pro Luffy qual que é o tipo de mundo que você quer, e ele acaba falando, eu quero um mundo onde meus amigos possam ter pelo menos um prato de arroz, e todo o contexto relacionado ao Messias, essa frase dele, sobre esse significado de que arroz também tem toda essa conotação em japonês sobre a palavra Messias, então tudo isso é algo incrível que o capítulo começa a entregar para nós, capítulo 1049, e a gente é presenteado com o capítulo 1050, quando o Kaido e a Big Mom, na minha opinião, aqui dá para colocar eles aqui nessa posição, na posição número 6, quando o Kaido e Big Mom são expulsos da ilha de Wano. Lembrando que o próprio Luffy fala que expulsaria tanto o Kaido e a Big Mom da ilha de Wano, e o Vulcão faz esse favor, né? O Vulcão acaba expulsando eles ali da ilha de Wano, pelo menos na minha concepção, e fazendo com que eles sumam daquele lugar. Bom, temos o capítulo 1051, o capítulo 1051 é a aparição do Momo já adulto, né? Então, pra mim, ó, nível almirante, posição número 1, esse capítulo é muito emocionante. O discurso do Momo, a forma realmente dele atrapalhada, ele pedindo conselhos ali pro Kinemon, Kinemon passando as dicas, falando, fale o que está no seu coração. E aí a galera lembrando do Oden, todo mundo realmente depois de 20 anos de desgraça, de sacrifício, estava ali novamente alguém da família Kozuki para comandar o país, né, para quebrar a mão de ferro do Orochi que andou governando o país durante todo esse tempo. E aí temos o capítulo 1052, né, esse capítulo 1052, eu acho que dá para colocar aqui no nível Yokon, no final, porque, cara,
o Aramaki, ele criou ali um hypezinho, né? O Aramaki, ele colocou... Nesse capítulo, né, ele acabou criando um hypezinho, então já demonstra uma forma realmente magnífica do personagem, né? Esse conceito, essa forma realmente apresentada ali sobre eles, né? Sobre ali a construção do personagem, a forma como ele... Caraca, o Almirante da Marinha está indo pro final de um ano, né? Imagina que desgraça que pode vir através disso. Aí nós temos o capítulo aqui, o capítulo 1053, né? Que é a apresentação, né? Tem a apresentação dos novos Yokons e também das novas recompensas dos supernovas que estavam na ilha, né? Tanto o próprio Kid, o Lau e o Luffy têm as suas recompensas igualadas, né? Acabam tendo as suas recompensas igualadas, mas aqui vocês estão vendo que tem duas imagens, eu vou colocar só uma que são dos novos Yokons. E cara, pra mim isso aqui é a posição número 3, posição número 3 realmente do ano, colocando o Luffy finalmente como uma figura de Yokon, né? Porque até mesmo ali alguns capítulos atrás, o próprio Luffy entra em choque com o Kaido e esse choque acaba abrindo os céus, né? Então já mostrava pra nós que o Luffy já estava no nível de um Yokon, o Luffy já estava ali na classificação de um Yokon com toda certeza, e aqui só foi colocado em seu devido lugar. Aí no capítulo 1054 a gente tem ali a chegada do Aramaki. Shanks, né, aqui dá pra colocar na posição número 2, o Shanks também está chegando em um ano, né, e começa toda essa confusão, porque o Aramaki quer acabar ali com a ilha de um ano, quer destruir todo mundo que está contra o governo mundial, que está ali aliados aos piratas, e o próprio Shanks fala, não, acabou, chegou a hora de eu ir atrás do One Piece, né, até mesmo os próprios os subordinados do Shanks ficam até assustados com essa fala dele, porque finalmente o homem decidiu agir, né? O homem decidiu andar, né? Como o próprio Oda havia prometido para nós. Aí nós temos o capítulo 1055, o Shanks botando o Aramaki para correr. Esse capítulo dá para colocar aqui, ó, deixa eu ver. Esse capítulo dá, na verdade, dá para colocar aqui, né? Como o Almirante já dá bem ali nessa condizente de aqui, de ser na primeira posição do Almirante mesmo, né? Já tem uma colocação bem bacana sobre essa posição relacionada ao Shanks. Aí nós temos então a apresentação no capítulo 1056 sobre a Cross Guild, né? Cara, esse capítulo deu muito o que falar. Vou colocar aqui na posição número 3 do Almirante, porque você tem o Bug formando uma aliança junto com o Crocodile e também com o Mihawk, né? Então isso pra mim foi algo incrível. Todo mundo, mas como assim? O Bug comandando o Mihawk e também ali o Crocodile? Que loucura foi essa? E todo mundo rindo, dando risada. Literalmente um dos melhores capítulos do ano. Então com certeza na posição número 3 de Almirante. Aí nós temos o capítulo 1057, na minha opinião. O capítulo 1057, ele foi o pior capítulo do ano. Gente, foi o pior capítulo do ano. Mas eu tô pensando, né? Será que vale bucha? Né? O capítulo 1057 é o capítulo que a Yamato não entra pro bando, o Momo forma todo aquele chororô, coisa do tipo. Será que é capítulo bucha? Será que carrega ali esse nível de bucha assim? Cara, eu vou pôr aqui em bucha e até o final eu decido se eu vou manter ou não. Porque quebrou a expectativa de muita gente e pra mim foi realmente o pior capítulo do ano, porque o Oda acelerou muitas coisas, quebrou a expectativa de muitas pessoas e eu não curti muito isso, acabei não gostando muito dessa ideia. Aí nós temos aí o capítulo 1058, o capítulo 1058 é um capítulo muito hypado, né? Acho que dá pra colocar aqui na segunda posição Almirante, com toda certeza, que é o capítulo das novas recompensas ali dos Mugiwaras, né? Apresentando pra nós um novo trio monstro dos Mugiwaras, né? O próprio Luffy, o Zoro e o Jinbe. Agora não é mais trio monstro, né? Quarteto monstro ali, é muito sacanagem zoar o Sanji, mas com certeza realmente temos essa concepção entre os 4 personagens, mostrando na verdade um quintuplo monstro, né? Porque a Robin ali com 930 milhões já é algo incrível. Na minha opinião, ela devia estar em segundo, né? Na minha opinião, ela devia estar em segundo, mas isso aqui é parada para outra história. Aí nós temos o capítulo que o Barba Negra vai atrás da Boa Hancock lá em Amazon Lily. Cara, não tem como. Esse capítulo, ele tem que vir aqui pra nível Yokon, né? Não tem como. Ele tem que estar aqui no nível Yokon. Deixa eu só ver se tá filmando certinho. Já
tem que descer aqui um pouquinho pra filmar belezinha, senão acaba perdendo. Mas, cara, não tem como, esse capítulo a nível Yokon, pra mim aqui nessa posição já tá perfeito pra ele, né? Cara, esse confronto, o Barba Negra chegando até mesmo desafiar ali a boa Hancock, querendo roubar a fruta dela, e ela só não perdeu, só não teve a fruta roubada porque o Rayleigh acabou aparecendo mais uma vez para salvar o dia. Aí, meus amigos, aí temos o capítulo 1060, que é um dos melhores capítulos de One Piece, né? Se não fosse o capítulo 1044, com certeza esse capítulo seria o capítulo número 1 do ano, né? Esse capítulo do Luffy falando sobre o sonho, né? Começa de uma forma muito engraçada, né? A Nami tendo aqueles desfechos, aqueles raios do Haki do Conquistador, muita gente falando que outras pessoas falando que não é, e vira uma loucura, guerra de fandom ali de One Piece. E aí começa essa parada de zoar ali o Zoro, né? Porque ele não... ele tá colocando juízo na cabeça deles porque eles querem salvar ali a Vivi. E ele fala que não, porque a Vivi tem as próprias aventuras. E aí começa a discussão, começa a falar ali. E o Luffy então revela o sonho. O Luffy acaba revelando o seu sonho e que deixa todo mundo em choque, né? Todo mundo começa a ficar com... Cada um acaba gerando uma reação diferente, né? E aí a gente sabe que o sonho do Luffy, pra ele atingir esse sonho, ele só consegue sendo o rei dos piratas, né? Ele acaba só conseguindo ser o rei dos piratas. E aí esse capítulo 1060 entra pra mim na posição número 2. Aí também, como almirante, temos a apresentação da Vegapunk, né? Na posição aqui, pra mim, cara, um dos personagens mais esperados ali de One Piece. Com certeza essa posição, ela é algo muito marcante pra trama, porque, caraca, você consegue colocar toda uma expectativa, mais de 600 capítulos, esperando esse personagem aparecer, e aí quando ele aparece é uma coisa totalmente contrária daquilo que a gente estava esperando, e aí tem uma explicação, aí depois que vai vir a explicação no próximo capítulo, no capítulo 1062, que é um capítulo mais ou menos, é um capítulo ok, dá pra colocar ele aqui na primeira posição de capitão, que é a explicação sobre os corpos do Vegapunk, né? Que o Vegapunk havia se dividido em outros 6 corpos, né? Acaba se dividindo e esse era o seu quinto corpo, né? Era a Lilith ali, a forma realmente ligada à maldade. Então é bem interessante essa forma como é colocada aqui sobre a apresentação para nós, relacionado nessa questão pessoal, sobre a apresentação do Vegapunk. Aí nós temos, né, o próprio Oda decide começar a trabalhar no Barba Negra. A gente teve uma batalha dele com a boa Hancock, foi uma surra ali do Barba Negra pra cima da Imperatriz, né, e o Rayleigh acabou salvando ela. E aí nós começamos a batalha do Law versus o Barba Negra, né. Cara, dá pra colocar ele aqui no nível Yokon, né, dá pra colocar essa batalha aqui, eu colocaria até aqui na frente, porque acabou tendo ali, por enquanto tá tendo um empate, né? Por enquanto tá tendo um empate dessa batalha e essa construção realmente legal que tá acontecendo na batalha entre os dois, né? Uma pessoa que entende a importância das Akuma no Mis, né? Que tá realmente colocando uma bruta importância nas Akuma no Mis, e o outro que entende que o Haki é a resposta para se tornar o rei dos piratas. Isso vai até mesmo ali contra a ideia a que o próprio Barba Negra acredita e que o Kaido acabou reforçando e depois o Law acaba jogando na cara ali do Barba Negra. E aí, meus amigos, aí nós temos a confirmação. Cara, eu acho que o Shanks meio que não levou em nada, né? Então o Shanks pode ficar aqui na posição número 3 de almirante. E, cara, a Aokiji pertencente ao bando do Barba Negra é algo realmente incrível, né? O capítulo 1064 apresentando na capa para nós o Aokiji como comandante, né? Um dos comandantes do Barba Negra, foi algo realmente surpreendente, porque tinha tanto ali o Moria quanto também o Aokiji que poderiam estar trabalhando com Barba Negra, né? E aqui foi realmente revelado para nós esse conceito de uma forma incrível, né? A forma realmente como foi colocado, então merece. Inclusive essa foi uma das melhores capas do ano, né? Uma das melhores capas com uma revelação e muita gente comentando, muita gente discutindo sobre essa nova aquisição do bando do Barba Negra. Aí nós temos o capítulo 1065, né, que foi a revelação sobre mais, né, sobre as habilidades dos serafins. Então dá para colocar aqui como nível capitão, né, esse capítulo, né, teve essas coisas relacionadas aos serafins. Não, dá para colocar aqui na posição número 3, né, de nível capitão.
Aí nós temos o capítulo 1066, mostrando a vontade herdada do Dragon. Cara, esse capítulo, pra mim, posição número 3 do ano, né? Posição número 3. Esse capítulo, ele é incrível do começo ao fim, né? Contando sobre o Dragon, contando sobre o Hara, falando sobre os livros serem salvos, né? Sendo levados ali para Elbaf, os gigantes ali ajudando o Sal ali conseguindo sobreviver, a Robin chorando, meu Deus, Robin chorando, sinônimo de abraçar e nunca mais soltar. E aí a gente observa todo esse desfecho, depois a vontade herdada do Dragon. Cara, que capítulo incrível, que capítulo sensacional. E como eu disse, né, ele só não tá na frente porque os dois atos são, né, os dois primeiros lugares, as duas primeiras posições são ali do Luffy, do modo ali do Luffy, o sonho do Luffy e o despertar da fruta dele não tem como superar essas aquisições. Vamos lá, capítulo 1067, a gente tem a chegada da Cip Zero, né, então nível capitão, a gente tem essa chegada da Cip Zero como nível capitão. Aí nós temos também aqui a utilização, né, no capítulo 1068, o sonho do Vegapunk. Aqui é mais pessoal, tá, gente? O sonho do Vegapunk, pra mim, é nível Yokon. Porque é pessoal, porque é o mesmo sonho do Tesla, né? O Tesla é um dos meus cientistas, dos meus pesquisadores, inventores mais favoritos, né? É um dos caras realmente na qual eu admiro de todas as formas possíveis. E o Oda ter colocado o mesmo sonho do Tesla no Vegapunk é inacreditável, cara. Colocar realmente essa forma da energia ser espalhada, essa energia elétrica, todo mundo ter acesso de uma forma gratuita, é algo realmente incrível. Então, para mim, esse capítulo com certeza é nível Yokon. Agora temos a batalha do Luffy contra o Lucci. Eu acho que essa batalha é nível Almirante, né? Posição número 1 é Almirante. E também aqui o capítulo 1070. Na verdade, dá para colocar aqui... o capítulo 1070 dá para colocar aqui como nível Almirante, com toda certeza. E o capítulo 1069 também nível Almirante, né? Tem as explicações sobre as frutas, né? Tem a batalha do Luffy e também do Lucci acontecendo. Mas não, o capítulo 1069 dá para colocar aqui como Yokon, né? Porque tem a explicação sobre uma teoria lá do Vegapunk sobre a origem das Akuma no Mis, né? Então tem esse conceito de uma forma interessante, uma forma realmente legal. Deixa eu só ver se não tá cortando nada. Não tá cortando nada. Mas tem esse conceito legal realmente sobre a origem, essa teoria de que os humanos, a vontade dos humanos acabou criando ali as Akuma no Mis, o que acaba sendo algo extremamente interessante. E aí, né, vamos lá de novo no capítulo do Momo, né, o capítulo 1057. Será que merece bucha? Será que não merece bucha? Eu vou deixar aqui para vocês decidirem. Então deixem aqui nos comentários se o capítulo 1057, o capítulo que a Yamato não entrou no bando, merece o título de bucha do ano. Se é o pior capítulo realmente de One Piece do ano, ou se você acha que tem outros capítulos que merecem o título de bucha, ou pelo menos esse capítulo merece o nível de imediato, né? Não, LP, eu acho que dá ali pra colocar nível de imediato. Tem essa conclusão, mande aqui nos comentários pra gente falar mais sobre os melhores capítulos de One Piece no ano de 2022. E é claro, não esqueça de deixar aqui também nos comentários qual outro mangá que você quer que eu fale aqui sobre os melhores capítulos do ano de 2022.